Então, eu sou Cristiano. Eu sou a Heloíse. Vocês conhecem? Somos pais do Pedro, que está aqui, né? Nós somos casados há 11 anos. E o Pedro, né? Nós tivemos o Pedro há 4 anos. E como que foi esse processo da gravidez, esse sonho de ter filho e tudo mais? Como é que é? Então, nós aproveitamos bem o nosso casamento, 7 anos casados, né? Aquela pressão da família, né? Não vai ter filho, não vai ter filho, não vai... Né? Quando que vai vir os netos e tudo mais? Então, foi em torno de 7 anos, né? 7 anos e em 2018 a Heloíse... nós estávamos tentando há 1 ano, né? A gravidez ficarmos grávidos. E em torno de 1 ano, mais ou menos, em 2018, dia 10 de outubro, né? Nasceu o Pedro. E como é que foi assim? No começo vocês perceberam alguma coisa? E como que foi que vocês descobriram assim que... Eu fui a primeira a perceber. O Pedro tinha 3 meses e eu comentei com uma amiga que eu achava que ele era autista. Uhum. Mas aí, quando eu comecei a comentar com as pessoas, eu sempre tinha a recusa, né? Então, da família, pediatras, eu passei por 4 pediatras, porque eu via que ele não tinha os marcos que deveria ter. Uhum. Então, com 9 meses ele não acenava, não mandava beijinho, não fazia o que precisava fazer. Com 1 ano ele não balbuciava, com 1 ano e 6 ele não formou a primeira frase, ele tinha uma restrição de sono muito grande. Então começou a nossa luta atrás de médicos, mas por ele ser muito pequeno a gente teve bastante resistência em conseguir um diagnóstico. Aí com 1 ano e 6 meses a gente encontrou um neurologista que aceitou investigar e com 1 ano e 8 meses veio o diagnóstico. E é sempre difícil esse diagnóstico assim para autista, dependendo do grau de É bem difícil. Tem uma média, uma estatística no Brasil que crianças brancas são diagnosticadas entre 2 e 3 anos e crianças negras com 7 a 8 anos. Então é uma discrepância muito grande. É muito difícil conseguir o diagnóstico, principalmente se não for pela rede particular. E vocês foram atrás por particular, teve que fazer todo esse processo particular. Sim. E como que foi assim, quando vocês receberam o laudo do Pedro tinha autismo? Como que foi a reação de vocês, a família e tudo mais? Para a família foi difícil e assim, para nós foi como se tivesse sido uma traição. Para mim foi na época, né? Passei por muita terapia para aceitar, mas eu me sentia traída por Deus. Não foi algo fácil assim. Porque eu achava que o Pedro estava isento de qualquer carga genética, emocional ou psicológica. Mas não, ele era uma criança como outra qualquer que estava suscetível a qualquer doença, né? A qualquer problema de saúde. Quais são as características do Pedro, desse autismo do Pedro? Assim, o que ele tem de especial, diferente das outras crianças? Ele tem ativação psicomotora, então ele não é uma criança que vai sentar durante o culto, ele não é uma criança que vai ficar paradinha, ele é uma criança que vai correr bastante, que vai gritar bastante. E tem a questão da fala, né, que as pessoas no culto vão ver que ele fala, mas é um modo diferente, é mais o resmungar, né? Uhum. Então ele tem essa dificuldade na fala também. Ele não tem, por exemplo, assim, essa ideia assim de que no ambiente ali do culto, ele deve ficar quieto. Se ele chamar o pai e a mãe, ele vai chamar o pai e a mãe, independente, né? Do Nós momento. geralmente revezamos os cultos no domingo, né? Um domingo de cada. E eu tento me esconder de todas as maneiras no meio da multidão. Mas ele grita, mãe! E ele me acha. Onde for, ele me acha. Mãe, E o que ele gosta mais, assim, o que ele não gosta, que às vezes tem algumas coisas que assustam, que deixam ele com medo, o que ele gosta e o que ele não gosta. Eu acho que barulhos específicos, Sim. assim, estridentes, deixam ele bem nervoso, né?
muita gente, ele até não tem problema com pessoas, né? Mas quando é muita gente, a reação dele é estereotipia. Então ele vai começar a rodar, ele sempre vai estar dando risada, né? Não é aquela... eu esqueci o termo quando explode, assim, né? Mas ele vai rodar, ele vai girar, buscar uma estabilidade. Nossa, só mais um pouquinho. O que deixa ele desconfortável, assim, que deixa ele desconfortável, além desse ruído, assim, essas coisas? Ser contrariado. Mas ele vai reagir de uma forma bem mais do que uma Igual criança agora. típica. Você quer ir lá fora com a professora? Vai lá com a Vai lá um professora. pouquinho, Vai lá fora. vai lá. Vai lá ver o pessoal lutar. Mas ele precisa ser contrariado, então não precisa ter medo de dizer não pra ele. Uhum. Mas ele vai reagir de uma forma diferente. E uma coisa que... Ele tem algum hiperfoco, alguma coisa assim, de como que funciona isso daí? Explica pra galera, que ninguém sabe. O rodar. Então, seja uma roda de caminhão, de carro, uma máquina de lavar. O brinquedo preferido dele na sala das crianças ali é uma máquina de lavar. Que ele aprendeu a colocar pilha, agora liga e ainda treme a máquina. E então ele adora coisas que rodem, assim, sabe? Se alguém vê no estacionamento ele olhando um pneu de carro, provavelmente ele vai estar sentado nas pedrinhas, olhando e imaginando aquele pneu rodar, assim. Então ele tem bastante estereotipia com o rodar. Tanto é que o brincar dele é pegar cadeiras, pegar balde e criar, né, ali uma máquina de lavar, né? Ou um caminhão de bombeiro, né? E como que é a reação das pessoas com ele, assim, quando... que ele tem comportamentos diferentes, né? Como que as pessoas... Hoje tá mais aceito, digamos assim, o autismo, né? Mas antes era uma coisa bem... as pessoas não gostavam que identificasse isso. E como que vocês acham que o Pedro reage com as pessoas? Como que ele tem esse contato, assim, com as pessoas? Eu acho que os adultos reagem bem, eu sinto mais dificuldade das crianças, principalmente agora que ele tá saindo da fase onde ele ficava imperceptível no meio de outras crianças. Agora não, já, né, tem uma diferença. As crianças têm muita dificuldade na fala dele. Eles sempre me perguntam no parquinho, por que ele não fala? Por que ele não responde? Eu já ouvi no parquinho da outra criança, não fala com ele não, porque ele não responde. Então a gente tá tendo mais dificuldade, na verdade, com as crianças. E algumas crianças até falam assim, para de gritar. E na verdade é uma reação dele, uma reação Por que ele grita tanto? de êxtase, de alegria, né? No momento ali, então ele não consegue segurar a emoção, né? Então ele grita, né? E em relação a beijo, abraço, carinho, assim, como que ele gosta, que tem crianças que têm autismo que não gostam que ele encoste, toque, né? Não gosta desse... Como que o Pedro é, assim? Com a família ele é bem carinhoso, mas com outras pessoas ele tem um pouco de resistência. Então, geralmente, se for pedir um abraço pra ele, ou ele vai de trás, ou ele vai de lado. Mas ele nunca vai de frente. E em casa... Por essa questão da sensibilidade ao toque mesmo. Em casa é um grude, né? Em casa... Em casa, de madrugada, dormindo com a Heloísa, de repente ele me chama, e aí, né, a gente troca de homem, né? É muita relação. E ele é bem amoroso, ele é bem apegado, ele abraça, ele tem um gesto assim que vontade de apertar, né? ele gosta de... esse daí acho que deve ser a confiança que ele tem no ambiente, talvez, que ele esteja. Na escola ele é mais tranquilo com essa relação também com as pessoas, ou ele também fica mais... Segundo a professora, ele tem os momentos dele que ele prefere ficar mais sozinho, fazer as atividades mais no canto, principalmente por causa do barulho, mas ele é bem social na escola. O que você acha, agora falando da igreja que ele está aqui, né? O que vocês... esse ministério está sendo novo, o Ministério da Inclusão, o que vocês acham desse ministério? Qual a importância, a relevância que ele está sendo e poderá ter aqui na nossa comunidade? Eu acho que vai abrir muitas portas para outras famílias que a gente convive na clínica onde o Pedro faz terapia, porque é muito difícil você encontrar um lugar seguro para você frequentar com uma criança especial.
Então eu acho que vai abrir muitas portas para que outras famílias venham e se sintam seguras também nesse ambiente. Até pela questão também, né, do próprio acolhimento da criança, mas também dos pais, né? Lidar com a questão do sofrimento, lidar com a questão do diagnóstico, né? Então é um desafio dia após dia. Então não é assim, eu acho que para todo pai e mãe é um desafio dia após dia, mas para pais de uma criança especial o desafio é muito mais grande, né? É maior, né? O desafio de... Então acho que precisa trabalhar a espiritualidade dos pais também, o acolhimento dos pais, né? Então acho que isso é bem importante também, né? Eu ouvi uma frase uma vez que disse que é difícil ser pai de autista porque todo dia é muito difícil. Não é que às vezes tem uma gripe, às vezes faz uma manhã, não. Todo dia é muito difícil. É muito difícil para comer, é muito difícil para dormir, é muito difícil para tomar banho. É muito difícil se tiver calor, se tiver frio, porque eles são muito sensíveis. Então, se tiver muito calor, é difícil. Se tiver muito frio, é difícil. Se tiver chovendo, é difícil por causa do barulho. Então, tudo é muito difícil. Coisas que pra gente é normal, um vento diferente, ir pra praia, pisar na areia, é como se tivesse milhões de agulhas no pé. Então, tudo que você vai fazer com um autista é muito difícil. E nós procuramos trabalhar com uma rotina. Então, eles gostam muito da rotina, mas nem sempre a gente consegue manter a rotina, então tem mudanças abruptas assim, e aí você precisa ter um jogo de cintura, né, porque não é tão simples a mudança de rotina, né? E quando, as coisas mais simples, né? Quando precisa ter essa mudança, que às vezes precisa, acontece, aí você tem que estar preparado para estar semanas com uma criança descompensada, porque daí muda o sono, muda a alimentação, muda tudo. Então uma coisa, a gente precisa ir na farmácia. Tem que pensar bem, porque se mudar a rota de ir para casa, lá é como se fosse uma pedrinha na água, que faz aquele movimento na água, assim, sabe? Então tudo tem que ser muito bem calculado. Aonde vai, quem vai estar, que horas a gente vai embora, horário da comida, tem que estar tudo muito bem controlado. E aqui na igreja a gente percebe que o Pedro fica muito à vontade, né? Ele chega e é o espaço dele, ele vai, anda pelos corredores, sobe no palco, e isso daí pra gente é muita alegria. E como vocês sentem, assim, vocês acham que talvez em outra igreja ele se sentiria talvez mais preso, as pessoas talvez não conseguem às vezes entender isso daí, como que vocês veem isso daí dentro da nossa igreja, o Pedro se comportando dentro da igreja? Eu vejo que o Pedro tem bastante liberdade, mas eu já tive muito receio de trazer ele mesmo aqui, porque eu já tive dificuldade com outros pais. Assim, quando o Pedro ainda não era tão característico, né, o autismo, porque quando é muito pequenininho se confunde os comportamentos de uma criança birrenta com o autismo. Então, algumas vezes eu já vi cara feia de pai, já aconteceu de pais tirarem a criança quando a gente chega na sala das crianças aqui na igreja. Então, assim, no começo pra mim foi mais difícil. Algumas vezes eu saí chorando da igreja. Falei, eu não vou voltar não, eu vou ficar aqui em casa que é mais tranquilo. Mas daí aos poucos eu acho que quanto mais eu trazia o Pedro, as pessoas iam se acostumando e começou a ser mais normal. Né? E entendendo até quem é o Pedro, né? Então, assim, até pra nós, até pra mim, eu fico muito incomodado quando o Pedro começa a correr e vai subir ali, né? Que tem aquela ideia, puxa, é silêncio, tem até um pouco da religiosidade, é o silêncio, é a reverência, nossa, o que os outros vão pensar. A gente pensa isso, a gente tem às vezes a gente sente vergonha também. A gente fica constrangido, né? Não é algo assim que a gente relaxa e deixa, né, o Pedro livre. A gente fica tenso também, fica tenso, fica incomodado também, o que os outros vão pensar, mas aos poucos isso a gente vai desconstruindo, isso vai ficando um pouco mais natural, né, mas é bem desafiador. O correr dele, que às vezes ele sai correndo no meio dos carros, né, e eu saio correndo atrás dele igual uma louca, não é que a gente deixa ele correr porque quer, que a gente às vezes não dá conta. Mas já aconteceu dele sair correndo e um carro quase pegar ele e dar aquela freada brusca, mas que às vezes a gente não dá conta sozinhos, assim, sabe? Então tem essas questões que ainda é complicado, mesmo dentro da igreja. Eu lembro uma vez que eu estava aqui na celebração e o Celso falou
que o Pedro ele subiu lá, daí o Celso até tocou, né? Nós falou, cara, o Pedro ele é assim, ele é o nosso mascote aqui, ele falou. Sim. E ele tá aqui e ele é Sim. desse jeito, e a gente tem que. Aqui não é, que nem você falou, né? O santuário e Sim. ninguém pode correr, nem. Aqui é a família que tá se reunindo, que vai vir trazer as coisas e como é. E a última pergunta que eu queria fazer para vocês é o que é o autismo? Muitas pessoas não sabem que tem grau de autismo, tem um tipo que faz uma coisa, tipo, para vocês, assim, o que é o autismo? Como que vocês podem explicar isso para as pessoas de uma maneira simples, que não é simples, né, mas assim, de uma maneira que a pessoa possa entender o que é o autismo? Tá, vou tentar. Não é uma deficiência física, é neurológica. Então, por exemplo, o Pedro não deixa de falar porque ele tem um problema físico, mas é um problema neurológico. Então, ele forma a frase e não consegue colocar para fora. Então, é uma criança que vai poder conviver normalmente com outras, não é nenhum tipo de deficiência física, mas ele vai ter as dificuldades dele porque o raciocínio é diferente do nosso. O cérebro se comporta de uma maneira diferente. Então, a maneira como ele processa a temperatura, a cor, o cheiro, é uma maneira diferente da nossa. É quase aqueles filmes que a gente assistia, assim, que a pessoa ouve muito alto, vê muito forte. É isso. Por isso que o autista, quando tem um barulho, ele tampa os ouvidos. O Pedro, com o cheiro, ele tem a sensibilidade muito forte ao cheiro. Então, quando a gente vai ao mercado, se ele vê um bolo, ele começa a vomitar. Ele faz ânsia de vômito e vomita. Porque ele tem sensibilidade à panificadora, ao cheiro forte da panificadora. Então, é uma criança que tem muita sensibilidade. E como que é, assim, a evolução dessa... Ela continua a mesma coisa? O Pedro, o processo dele aprender é mais lento, o processo dele se desenvolver? Tem uma previsão, por exemplo, assim, de quando se ele vai falar a frase inteira, com que idade que isso acontece geralmente nesse grau de autismo? Como que funciona isso? Então, quando o Pedro recebeu o diagnóstico, ele era um grau 3, que é um grau bem alto, mas o autismo ele tá dentro de um espectro. Então é uma linha onde a criança pode andar, conforme o que determina mais são as terapias. Então o Pedro já andou na linha, já está no grau 2, evoluído para um grau 1. Então, por exemplo, quando a gente recebeu o diagnóstico, ele era não verbal, ele não iria falar. E hoje ele já consegue se comunicar muito bem com a gente da maneira dele. Então, o autismo não está determinado que a criança está num grau 3 e ali ela vai ficar. Não, isso vai depender de como a família vai estimular a criança e das terapias que vai fazer. Mas tem uma importância, uma relevância no ano do diagnóstico. Porque se a criança, por exemplo, não desenvolver a fala até os 7, é muito provável que ela não vá falar. Então tem uma neuroplasticidade, eu acho que é assim que fala, que a gente precisa trabalhar na criança o quanto antes. Então esse é um erro grave de falar que cada criança tem seu tempo. Não tem seu tempo, existem marcos e a criança precisa atingir. Isso é um erro muito forte, porque se a gente esperar esse tempo passar, a gente está perdendo um tempo precioso, né? A criança vai aprender a falar, a se comunicar, vai aprender a ter autonomia, de tirar a roupa ou não, porque no passar dos anos, isso num curto período, ela vai perder essa habilidade de adquirir esses comandos. E o que vocês diriam aí para pais que talvez estejam passando pelo aquele processo do começo de vocês e às vezes o pai e a mãe não quer aceitar, não quero ter um filho autista, não quero ter que o meu filho que tenha essa doença ou esse problema ou qualquer coisa que eles coloquem na cabeça, né, que a criança tem e querem esconder e atrapalhar esse desenvolvimento, essa ajuda que pode ser dada. Qual que é a palavra que vocês têm para essa família, para esses pais? Eu tenho para dizer que é um luto, porque é um filho que você idealizou que você vai ter que enterrar. Então, assim, enterre o filho ideal e abrace o filho real. Você criou na sua cabeça que o seu filho ia fazer isso, ia fazer aquilo, não, mas você tem uma criança real agora. Então é um luto, é uma dor, mas eu diria, coloca o luto embaixo do braço e vai atrás de terapia. Que é a melhor coisa que tem pra fazer.
nesse momento, sabe? Guarda a vergonha, guarda o medo, guarda o choro pra de noite quando chegar em casa, mas de dia vai atrás do que pode ser feito. E a partir dessa ideia, né, o que eu tenho para dizer para os pais é que você muda a sua perspectiva de vida. Você começa a dar valor para as coisas mais simples, né, que o teu filho faz, né? Então, assim, desde um papai, desde coisas muito, muito assim que para qualquer pessoa é trivial, é uma coisa, nossa, mas é tão simples. E aquilo tem um valor para você e você acaba tendo uma perspectiva, um valor da vida, da realidade da vida. Né? Não é um conto de fadas, não é uma redoma que você vive, né? Então, principalmente para nós cristãos, ainda há esse preconceito até dentro da minha família, né? Nesse sentido de achar que o Pedro vai ser curado, que Deus vai curar o Pedro, né? Então, porque isso é uma fase, isso é a realidade e é uma realidade que mostra, de fato, a graça real de Deus. Você não tem o que fazer. Você tem as terapias, você tem as nossas terapias, porque também nós fazemos terapia, né? Então, é uma série de situações, mas não acabou, o mundo não acabou, né? Você tem uma vida para viver e você tem uma missão e isso te dá energia e você, sim, você aproveita, você curte também, não é o tempo todo aquela tensão. Todo dia é uma tensão, mas às vezes em grau menor, em grau maior, mas, né, você aproveita e você vê, né, Deus agindo e você nesse processo também aprendendo, né? Eu falei que era a última pergunta, mas vou fazer mais uma. O que o Pedro significa para vocês? Para mim, ele trouxe cura na família. A gente vivia numa bolha espiritual, numa coisa assim sobrenatural, e ele nos trouxe para a realidade. Ele nos puxou pelo pé e falou: volta aqui. Tem muita coisa para aprender aqui ainda. Para mim. Para mim, eu havia pregado há um tempo atrás, é um curto-circuito, assim, em todos os aspectos, na minha religiosidade, na minha forma de ver, na minha forma de ser crente, de julgar, de ter, né, uma visão dentro de uma redoma. O Pedro, para mim, é a pura graça de Deus, assim, né? É algo assim que você tem vontade, né? Você não entende, não, né? Tem vontade de fugir, tem vontade de... Mas assim, é a manifestação de Deus da forma mais crua, mais pura, né? Mais terrível e mais extasiante, enfim, é uma série de emoções que não tem como você definir. Mas para mim, assim, Deus trouxe uma realidade, né, de entender e compreender as pessoas. Então, assim, acabou o meu fundamentalismo, acabou todos aqueles estereótipos que eu tinha, né? Deus arrebentou através do Pedro.